E mais uma vez nós temos o privilégio aqui de termos junto conosco o pastor David Lee, da Primeira Igreja Batista de Marília, que todo mundo conhece, junto com a sua esposa, com o casal que ele pode apresentar, que já veio com ele, um casal querido, a parceira da Lena. Depois o pastor, sem mais demora, eu quero chamar o pastor David aqui à frente, por favor, que a igreja possa receber. Muito bom. Fiquei muito feliz quando recebi o convite para estar com vocês no retiro de carnaval, né? Acho que a primeira vez que eu vim aqui foi num retiro, né? Tá? Foi muito bom. E nós vimos várias vezes depois, nós nos sentimos em casa aqui. Até nossos vizinhos sentem em casa aqui, né? Tá? Certo, né? É tão bom, né? E eu estava acompanhando vocês durante essa preparação. Eu fiquei tão animado também o que Deus está fazendo no meio de vocês, né? Eu sei que Deus tem coisas muito importantes para nós esses dias, porque falou muito no meu coração nesses dias também. Mas quando me convidou, simplesmente foi um convite. Fala, pastor, fica à vontade, que Deus colocou no coração, tudo bem. Depois eu comecei a ver vocês chamando essa conference, né? Rise. Falei, o quê? Eu posso pregar em inglês? Aí mudou tudo, tinha que mudar todos os esboços, tudo. Não. Mas eu pensei, rise, né? Falei, pastor, tem um versículo que está baseando? Não. E agora, né? Então eu comecei a pensar várias coisas. Pensei em várias ideias que podia fazer com rise, né? Sei dar uma palavra em inglês para um americano, então vocês, né, vão ver várias coisas. Então, rise. Quando eu escuto rise, eu entendo assim facilmente a coisa de levantar, como Deus falou para Abraão lá em Gênesis capítulo 3, e fala, arise e anda a extensão dessa terra, e onde você plantar seus pés, eu te darei. Aí eu pensei, eu vou dar uma pregação sobre vamos andar nessa cidade, vamos conquistar. E Deus fala, ainda não. Aí eu vi também, tem outras coisas. Tem lá em Salmo 68, que também fala que Deus levanta, né? Talvez não a gente levanta, mas Deus levanta. Levanta, ó Deus, e os inimigos se espalham. Uau, aí vamos pregar isso. Deus vai ser exaltado, vai levantar, e os inimigos vão ser expulsados dessa cidade. E Deus fala, ainda não, espera aí. Então, vamos pegar então quando Jesus, né? Ele chega para um paralítico e fala, levanta, rise, e anda. Começa sobrenatural, né? Milagres, sinais, e mais ainda, comecei, tudo bem, Jesus ele faz isso, mas para nós, quando Pedro e João estão andando, indo para o templo, está lá aquele paralítico, que desde nascença, ele não anda nada, e Pedro e Paulo falam, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos, nós vamos te dar. Levanta, rise and walk. Levanta e anda. Falei, meu Deus, isso vai ser uma palavra da hora. E Deus fala, segura aí.
Aí eu comecei a entrar em parafusos para pensar, o que eu vou falar se não é para falar sobre essa rise? Você está tudo com expectativas, vamos levantar, vamos acender. Aí pensei, opa, então, Isaías 40, 31, que nós não vamos ficar cansados, nós vamos, andar, nós vamos correr e nós vamos, como está nas costas de vocês, uma águia, não tem águia aí, né? Eu pensei, eu vi isso no Instagram, vi águia, é isso, Isaías 40, versículo 31, nós vamos pegar como asas da águia, vamos voar para cima, ascensão, lança, uau! Não, ainda não. Então, tem que ser, Isaías capítulo 60, versículo 1, levanta-te e resplandece, porque a luz chegou. Não. Aí acabou todas as ideias que eu tinha sobre rise. Aí o Espírito Santo começou a falar para mim, abre lá em Romanos 12, versículo 1. Abre lá. Romanos 12. Aí você fala, pastor, não tem rise nesse versículo. Nós já procuramos todos os versículos do rise e não tem rise em Romanos 12, 1. É verdade, não tem. Mas sabe por quê? Antes que você rise, você tem que morrer. Bom, acabou a pregação. Porque é isso. Eu vou tentar explicar um pouquinho isso para vocês, mas Deus falou tão forte. Fala, olha, que adianta ficar voando, que adianta levando, que adianta fazer essas coisas, andar e tudo, se você não está entendendo que precisa, antes de tudo, morrer para si. Uau! Romanos 12 fala, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se oferecem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Deus quer que nós não entrar nesse final da semana, que o mundo chama carnaval, nós chamamos Rise Conference, só com emoções. Ele quer levar a gente, culto racional, entender exatamente o que Deus deseja para cada um de nós em nossas vidas. Amém? Vamos lá também, outro versículo que está lá, Lucas capítulo 9, versículo 24 a 25. Lucas 9, 24 a 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? E também acho que perdi mais um outro versículo que está lá em Lucas também 9, versículo cadê aqui? Versículo 23, desculpa, começa devagar, 23 e 25. 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, ou quer dizer, se alguém quer ser meu discípulo, vamos trocar isso. Se alguém quiser rise, o que tem que fazer? Nega a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Uau, tem muita coisa aqui, pouco tempo. Não, nós temos 4 dias, né? Mas outros dias tem outras coisas, né? Tem os outros, tá? Então, eu quero que nós olhamos uma coisa interessante. O que Deus deseja de nós? Qual é a primeira chamada para nós? O primeiro chamado não é rise. O primeiro chamado não é voar. O primeiro chamado é morre para si mesmo. Nega a si mesmo. Quer dizer, abre mão do que você está pensando, seus desejos. Abre mão do que você está esperando, suas expectativas, até suas expectativas aqui mesmo.
Sabe por quê? Porque suas expectativas aqui, para esses dias, é aquém o que Deus tem preparado para vocês. Está escrito isso, né? Nem o olho viu, nem o ouvido viu, nem a mente consegue imaginar o que Deus já preparou. Também lá em Efésios 3, versículo 21 fala que e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos, pensamos, irmãos. Então, vamos mudar as nossas expectativas, vamos mudar o que nós achamos tem que ser. Vamos negar a nós mesmos. Tomar a sua cruz, o que quer dizer isso? Quando Jesus falou, você quer ser meu discípulo? Você quer, you want to rise? Do you want to rise? Ok, um amém aí, tá. O que ele está falando em línguas? Não, tá. Você quer rise, você quer levantar, você quer pegar voo, então, precisa tomar a sua cruz. O que os discípulos entenderam com isso? A cruz não é a sogra, a cruz não é seu patrão, não é professora, né? A cruz era símbolo da morte, uma morte até cruel, uma morte onde não tem volta, uma morte que não tinha jeito, era morrer mesmo. Jesus está falando, você quer realmente rise, você quer ser meu discípulo, então você precisa entender, não é mais seu jeito, não é mais seus sonhos, não é mais sua vontade, você precisa morrer para si. Aí você começa a pensar, espera aí, mas eu tenho tantos sonhos aqui, tem tantos sonhos, eu tenho sonho para ser isso, para estudar isso, para fazer isso. Deus não está falando que não tem mais isso, Ele está falando que você está disposto a abrir, como Abraão. Deus não estava querendo tirar Isaac de Abraão, Ele queria saber até que ponto Abraão estava disposto de negar o que ele achava, a maneira que ele achava que tinha que ser a promessa. Sabe por quê? Porque ele já tinha estragado um pouquinho. Lembra a história? Ele já fez um filho com Agar, já estragou o negócio, já criou um outro problema, e Deus precisava saber, Abraão, você tem o jeito, você pensar que vai ser, você acha que vai ser esse jeito, não é seu jeito. Fala para o seu irmão, não é seu jeito. Ninguém gosta de falar isso, né? Não é seu jeito, é o jeito de Deus. E Abraão entendeu, finalmente ele conseguiu captar a mensagem. E ele falou, tá bom, estou disposto. Interessante, quando Deus chamou Abraão para ofertar Isaac, foi durante a noite, ele ouviu Deus chegar para ele. Ele estava falando, e no versículo fala que no dia seguinte, ele levantou cedo, chamou Isaac, pegou o jumento, alguns servos com ele, pegou madeira, corda, fogo, faca e começou a andar. Eu fico imaginando, ele obedeceu imediatamente, mas ele também tinha 3 dias, onde o inimigo com certeza estava mexendo com ele. Você não pode fazer isso, que isso? Não, Deus não ama você. Quantas vezes o inimigo vem, porque coisa está no jeito que nós pensamos, e o inimigo fala, não, Deus não ama você, Ele não quer deixar você ficar com a sua promessa, sua vontade, os seus planos. O que acontece com o inimigo? E agora, imagine Isaac nem está imaginando que ele é o sacrifício. Ele está, opa, meu pai me chamou para ir para sacrifício. Uau, pai, muito obrigado. Imagina a situação. Mas isso é negar a si mesmo. Porque Abraão tinha tanta fé, tanta certeza que o plano de Deus vai se cumprir. Está disposto a obedecer. Então, antes que nós rise, nós precisamos estar dispostos a dar a nossa vida, estar disposto de morrer para nós mesmos. Amém? Amém. Ok. Outra pergunta. Por que você quer rise?
Às vezes nós falamos, opa, esse final de semana vai ser demais, rise, eu vou começar a fazer grandes coisas e tudo isso. Você sabe alguma coisa? Deus não chama nós para grandes coisas. Ele chama nós para obedecer. Amém? E quando você obedece, as pequenas coisas se tornam grandes coisas. Porque lá quando Abraão foi chamado para sair da sua terra, não era grande coisa, né? Era comum. O povo naquela época andava muito, eram nomades, era comum. Mas essa pequena coisa de obedecer levou ele para ser pai de uma nação. Não despreza as pequenas coisas que Deus está chamando você. Eu quero já abrir o mar vermelho, mas antes que abrir o mar vermelho, você precisa estar na sarça ardente, onde você está face a face com Deus e se prostra diante dele e fala: eu não consigo. Hoje nós clamamos: me dá uma sarça ardente. Uau, Senhor, conta comigo, é nós, juntos, né? E nós pensamos que nós vamos fazer. Eu abro o mar vermelho, eu faço isso. Não. A sarça ardente é o lugar onde você morre, onde você fala. A gente critica às vezes Moisés. Moisés fala: eu não, mas na verdade em um ponto ele estava certo. Eu não consigo, eu não sei falar. Quem sou eu? E Deus fala: isso eu posso usar. Isso eu posso usar. Porque às vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos, voando, cheio de fogo, coisas. Nós esquecemos que tudo tem que começar com a morte. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2. Quero compartilhar alguma coisa, o que está acontecendo e por que isso é tão importante. Porque nós vivemos uma sociedade, nós vivemos num mundo hoje que está perturbado, assim, e de fato nós vimos que Paulo fala: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, né? E o que nós temos visto nesses últimos dias, últimos anos, coisas terríveis. Nem vamos falar sobre pandemia, já foi, mas terremotos que aconteceram, problemas políticos aqui, lá nos Estados Unidos. Eu estava lá nos Estados Unidos agora em janeiro. Vocês, aqui, Brasil está bom comparado com algumas coisas que está acontecendo lá. Não é tudo bom lá e somente o Brasil está passando. Não, nos últimos dias o mundo está passando coisas terríveis, dificuldades. Mas o que está no versículo 2 que chama atenção, onde fala que e os homens serão, dá para mudar outra versão, acho que NAA ou até NVT, um dos dois aí, por favor. Eu esqueci de falar qual versão, me perdoe. Tem outra versão? Eu não sei. Tem? Tá. Porque realmente o que está falando, nos últimos dias os homens serão o quê? Amantes de si mesmo. Não, então, bom, acho que tem que ser NVT, eu não sei qual versão é, minha versão em inglês fala isso. Amantes, isso aí. Amantes de si mesmo. E interessante, nós lemos 2 Timóteo 3, fala sobre os últimos dias e tudo isso, e a gente fala, está vendo isso? Está vendo o que está acontecendo lá? Eu vi isso no jornal, vi isso lá. Mas você sabe que Paulo está falando para Timóteo, que é um pastor de uma igreja, e de fato ele está falando que nos últimos dias, não somente no mundo, mas também entrando no meio da igreja. E nós temos que entender que o plano de Satanás, o inimigo, é fazer o quê? Que a gente tira nosso foco do Senhor e coloca o foco onde? No eu. No eu.
Eu gosto, né? Indo para certos lugares, natureza, eu gosto. Fui lá na Foz do Iguaçu, Cataratas, fui lá já no Grand Canyon, nos Estados Unidos, coisas assim. Vamos para certos lugares, né? Lá na Gramada, tudo isso. É muito bom. E eu gosto de chegar e olhar. Falar, uau! Eu gosto do uau, né? Uau, que coisa linda, maravilhoso, né? Mas sabe, o que a maioria das pessoas faz hoje em dia? A gente faz o selfie. E parece que agora nós estamos vivendo no modo selfie, onde antigamente o foco da foto, ok? Seria aquelas cataratas, aquela montanha, aquele rio, aquela fonte que está lá. Mas o que nós fazemos? Olha eu. Nós vivemos um tempo onde o foco está em nós, constantemente. Antigamente, quando a pessoa tirava muitas fotos, lembra antes de que tudo essas coisas do celular, tudo, tirava fotos muito, e nós queríamos mostrar as fotos para a pessoa, olha eu, nós chamávamos essa pessoa de narcisista, né? Olha, só pensa nele. Hoje nós chamamos isso de Facebook e Instagram, okay? Que nós montamos uma página só para promover quem? Olha onde eu estou, olha o que eu estou fazendo, olha eu. E nós vivemos uma sociedade onde nós aplaudimos isso. Aí pessoas curtimos, uau, que lindo, que demais, puxa, eu gostaria de estar lá com você. E o que acontece se você coloca e não recebe curtidas? O que acontece? Você fica feliz? Não. Você fala, ninguém curtiu. Não somente de brincadeira, mas você sabe, eu vi uma reportagem agora que está aumentando uma percentagem absurda de suicídio entre as meninas, jovens meninas, moças, exatamente por causa disso. Porque o eu não está sendo curtido, o eu não está sendo realmente recebendo, né, comentários e tudo isso. E isso leva as meninas a desespero. E onde ele sente que o eu não é bom o suficiente, porque ninguém gosta de mim. E nós temos muitas moças em depressão e levando para se matar. O que está acontecendo? Essas coisas se tornando normal do eu. Até a psicologia. Meu filho formou agora e muitas vezes eu converso com ele. É impressionante como a psicologia tem mudado muito, onde agora todo o foco é você e seus sentimentos, e ninguém pode contradizer. Se você sente certa coisa, então tá bom, vamos afirmar isso. E isso é muito complicado, porque quem está dominando, quem está realmente conduzindo a sociedade, as coisas, é o modo selfie. E infelizmente, 2 Timóteo 3:2 está entrando na igreja, porque nós vamos muitas vezes no culto pensando, onde eu vou sentar? Quem vai sentar comigo? Ou será, espero que canta a música que eu gosto. Eu espero que aquele pastor gringo fale alguma coisa que vai ser legal. Uau! E nós começamos a ver, o culto está voltando o que eu vou sentir, o que eu vou receber. Nós estamos vivendo um modo selfie, até dentro da igreja. Olha para mim, olha os meus problemas, olha como eu estou sofrendo, olha minha enfermidade.
E isso realmente tem causado um grande problema, porque o foco, muitas vezes, o que está acontecendo é o eu. Mas eu descobri uma coisa interessante. Aqui, nosso celular, se você abre lá, todo mundo abre seu celular, pode abrir, pega aí, abre sua câmera, pode abrir, tá? Provavelmente, só levanta as mãos, quantos de vocês que abriu o seu celular já está no modo selfie? Já está no modo selfie? É? Só? Verdade? É? Ninguém quer falar. O pastor está criticando. Não vou falar não. Não. É normal isso. Normal. Mas interessante. Tem um botão aqui, né? Esse botão aqui. Olha aqui. Aperta esse botão aqui. Sai do modo selfie. Agora, tenta enxergar você agora na câmera. Não dá, né? Uau! Essa é a maneira que a vida cristã tem que ser. Não está no modo selfie. Você vai colocar. E onde vai ser foco? Levo meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu olhei, eu vi o Senhor sentado no seu alto sublime trono. Onde está o modo? O modo é Jesus. Porque eu não estou mais focado no eu. Eu preciso realmente que o selfie morrer. Eu não posso ficar mais. Antes que podemos rise, precisamos aprender a viver no modo onde o nosso foco está em Cristo Jesus. Aí vem a pergunta. Ok, pastor, entendo tudo isso, mas por quê? Porque lá fora tudo fala, você tem que cuidar de você mesmo, você é mais importante, você tem grande valor, você é isso, você é aquilo, você é o diamante do bruto, você é o ouro para ser refinado, tudo. Por que eu preciso fazer isso? Então vamos voltar lá, Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do nosso Deus, que apresentai vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, pois esse é o nosso culto racional. E não seja, o quê? Dependendo da versão que está aí, mas a versão que eu vou falar para você, não seja, ou não deixa o mundo moldar a nossa vida. Quer dizer, eu não vou deixar o mundo falar a maneira que eu tenho que pensar, falar e agir, mas eu vou ser transformado, eu vou transformar, seja transformado como? Pela renovação da nossa mente, a maneira que pensar, olhar as coisas. E assim eu posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, primeira coisa, por que fazer isso? Porque Deus tem uma vontade, e essa vontade é boa. Fala para o seu irmão, é boa, é agradável, é perfeita, é para você. Aleluia. Mas para chegar nisso, eu tenho que chegar lá na primeira parte. Eu não consigo chegar na boa, perfeita vontade de Deus se eu não entendo que eu preciso apresentar diante de Deus a minha vida como sacrifício vivo. Mas por quê? Vamos ver o que Paulo fala. Que horas tem? Paulo fala pelas misericórdias. Fala misericórdias. Eu gosto muito essa parte aí. Essa parte, uau. Porque não é misericórdia,
Em português também é, ok? Misericórdias. Fala, quer dizer plural. Interessante isso, porque não é simplesmente um momento que Deus fala, tá bom, vou dar misericórdia para você. Não, é constantemente Deus está renovando as suas misericórdias. Não está isso lá em Lamentações capítulo 3? Acho que versículo 20, 21 fala que traz em memória aquele que me dá esperança, né? Por que Jeremias fala isso? Porque ele está acabado, ninguém quer ouvir ele já pregou, todo mundo está dando em cima dele assim, ele já foi preso, já foi perseguido, ninguém está convertendo, ele fala, não tem mais nada para mim, é melhor morrer, todas essas coisas. Então ele clama, Senhor Deus, então traz à memória aquele que me dá esperança. Se fosse hoje, talvez ele ia para uma conferência, não Conference Rise, não, é uma outra conferência, e pessoas falam, não, levanta Jeremias, você é o cara, você tem valor, você é isso, você quebra tudo quando se prega, você que palavra Jeremias, e seria isso, sim ou não? Hoje em dia seria. Qual foi a memória que Deus trouxe para Jeremias? As misericórdias se renovam cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Uau! Mas vamos um pouquinho mais. O que isso realmente quer dizer? Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Olha isso aqui. Isso também é demais. Porque quando nós falamos sobre misericórdias, ele trabalha em conjunto com outra coisa chamada graça. Fala graça. Graça. Portanto você, meu filho, Paulo está falando para Timóteo. Paulo está na prisão. Talvez as últimas palavras que ele vai falar para Timóteo. Eu acredito que eu não encontro mais com Timóteo depois dessa carta. Acho que não, né? Eu não lembro certinho, mas parece que essa última carta que Timóteo vai receber. Paulo vai morrer, Paulo sabe disso, e Timóteo vai dar continuidade. Talvez, se fosse eu escrevendo para Timóteo, eu ia falar, Timóteo, ergue a cabeça, você tem cara de leão, você é demais, você tem os dons, você tem capacidade, você é carismático, você quebra tudo quando prega, né? Você lembra quando você curou aquela pessoa? Você, Timóteo, vamos lá. Paulo não fala isso. Paulo fala o quê? Se fortalece, fortifica-se, né? No quê? Na graça. Não se fortifica, não se fortalece nos seus dons, não se fortalece no seu know-how, doutrina, teologia, hermenêuticos e todas essas coisas, não se fortalece nos milagres que você consegue fazer, não se fortalece pelo nome que você tem, porque você andou comigo. Timóteo, a única coisa que vai sustentar você, não essas coisas que nós pensamos que é rise, não essas coisas, o que vai fortalecer você, o que vai sustentar você, é a minha graça de Deus na vida dele. A graça. O que quer dizer a graça e misericórdia? Misericórdia é não dar o que merece. O que nós merecemos? O que eu mereço? Eu mereço a morte. Por quê? Porque eu sou pecador. Eu estava lá na lamaçal, como o salmista declara. Eu estava perdido, eu era escravo do pecado, eu era escravo do medo, escravo do inimigo, mas Ele me encontrou e falou, eu não vou dar o que merece, eu vou dar graça. O que é graça? Um favor, ou dar, né? O dar o que não merece. Misericórdia, não dá o que merece. Graça, dá o que não merece. Uau, entendeu isso? Sim. Isso quer dizer que minha vida é por causa da graça de Deus, não porque eu sou alguém, não porque eu tenho um certo valor,
Porque a palavra de Deus declara, né? Fala que nós não merecemos. As nossas justiças, as nossas boas ações não passam de trapos imundos. Nós somos sujos, e essa sujeira chamada pecado levanta a ira de Deus contra nós. E se Jesus Cristo não tivesse chegado aqui para trazer salvação para nós, nós iria ficar eternamente separados de Deus e mortos eternamente. Mas Ele deu graça. Efésios 2, versículo 8 e 9 declara: nós somos salvos pela graça, e isso não é de vocês, mas pela fé, é um dom de Deus. Não é de vocês para vocês ficarem gabando: olha como eu estou voando, eu estou no rise. Mas antes que você rise, tem que voltar a graça. Nós precisamos voltar a lembrar que eu não posso viver minha vida, meu jeito. Eu preciso morrer para mim mesmo. Sabe alguma coisa? Eu estava perdido, era cego, era morto, mas Jesus entrou na minha história, entrou na sua história, resgatou. E sabe qual é o maior resgate que Jesus fez? Sim, resgatou do pecado, resgatou lá da lamaçal, tudo isso, mas resgatou e me livrou de mim mesmo. Sabe por quê? Vou falar para você. Porque o David tem problemas, né? David Lee estava destruindo David Lee. David Lee estava sempre levando David Lee para a perdição. David Lee estava sempre olhando no espelho e vendo como ele estava. Ele estava olhando como selfie. David Lee sempre estava focado no David Lee. Mas Gálatas 2:20 fala o seguinte: eu já fui crucificado, não vivo mais David Lee, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora estou vivendo, eu estou vivendo pela fé naquele que me amou de tal maneira que deu o seu filho, a sua vida. Nele eu vou andar, nele eu vou viver, nele eu vou rise. Uau! A solução do problema do selfie, a solução do problema do David, de você, do eu, sabe qual é a solução? A cruz. A cruz. Não é simplesmente uma conferência, não é uma música legal, não é uma dança, não é uma pregação. É a cruz. E quando eu estava preparando para essa noite, Deus falou: tem que começar na cruz. Porque sabe por quê? Porque terça-feira Ele quer levar vocês para Rise. Mas nós precisamos começar na cruz. Precisa morrer para si mesmo. Porque David e o seu eu sempre machuca pessoas, sempre pensa em si mesmo, só quer fazer o que o eu quer fazer. Precisa morrer para nós mesmos. Precisa morrer para nós mesmos. Eu quero rise. Eu quero fazer coisas para o reino de Deus. Mas Jesus mesmo chamou, falou: você quer ser meu discípulo então? Você quer mesmo rise? Negar a si mesmo, morrer para si mesmo, e siga-me. Morrer para si mesmo. Deus não chegou para nós por causa de quem nós somos, mas por causa de quem Ele é e o que Ele vai fazer em nós.
Ah, mas pastor, nós somos criados em imagem semelhante a Deus. É verdade, sim. Mas até isso nós estragamos com nossos pecados. Mas pela graça, misericórdia e a cruz, nós podemos chegar, viver o propósito de Deus, onde sim, aí nós vamos ter o Espírito Santo em nós. E esse Espírito Santo em nós traz o valor que Deus pode falar: isso eu posso usar, isso eu posso usar. Mas sabe alguma coisa? Romanos 12, versículo 1, vamos voltar aí, vamos estar fechando com isso. E não somente pelo o que Ele fez para nós, não é somente por causa das misericórdias. Paulo fala: eu rogo vocês pelas misericórdias. Mas tem uma outra palavra aí, e essa outra palavra me chamou a atenção. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou colocar minha vida no altar? Por que eu vou morrer para mim mesmo? Por que eu não vou deixar o mundo me transformar ou moldar-me? Por que eu vou renovar minha mente? Porque eu quero conhecer a vontade de Deus. Tem uma palavra aqui, nessa versão está escrito pois, outra versão fala portanto. Palavra importantíssima, porque essa palavra fala algo que vai além do que Jesus fez para nós. Sabe o que quer dizer portanto, né? Quer uma aula de português? Portanto, é uma palavra de conexão, né? Que fala que o que vem antes, né, promove o que vem depois. Ou quer dizer, o que vem depois é por causa do que vem antes. Então nós temos que olhar o que vem antes dessa rogo vós, irmãos, pela misericórdia de Deus. Ele já apelou pela misericórdia, pela graça, pela nossa morte, pelo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Mas olha isso, porque eu vou morrer para mim mesmo? Nós temos que então ir antes, Romanos 12, versículo 1. Vamos para Romanos 11, versículo 33 a 36. Onde Paulo está escrevendo várias coisas, e de repente ele para e fala: oh profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento do nosso Deus, quão insondáveis são seus juízos, quão impenetráveis são seus caminhos. Quem pode dizer que deu primeiro para ele para depois receber? Quem pode dizer que deu conselho para Deus? A resposta é ninguém. Sabe por quê? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas a Ele eternamente, amém. Por causa de quem Ele é, eu vou entregar minha vida a Ele. Sim, por causa do que Ele me fez, o seu amor para mim, sim, mas muito mais por causa de quem Ele é. Por isso, quando nós entramos aqui, nós não podemos tirar nosso foco. É Ele, é Ele. Temos que chegar ao ponto onde Jesus é suficiente. Jesus é tudo. Nós temos que chegar e falar que simplesmente Jesus é suficiente para motivar a nossa morte para nós mesmos. Porque se você precisa mais de Jesus, se você precisa uma cura para servir Jesus, se você precisa de um milagre para servir Jesus, se você precisa que Jesus cuidar de uma coisa antes de servi-lo, se você precisa de uma posição de poder, liderança financeira, eu sinto muito, mas a sua salvação está focada em você e seus sentimentos, e você nunca vai rise. Nós temos que chegar ao ponto que Jesus é suficiente, independente do que está acontecendo, porque profundidade das riquezas. Salmo 27, versículo 4. O salmista declara que uma coisa ele pede para entrar na presença de Deus:
Porque lá o que Ele vai fazer? Como está aqui? Contemplar. Ele não vai fazer. Ele vai pegar. Uau! A palavra contemplar, em inglês eu uso outra palavra aqui, behold, ou fixar os olhos, fica de olhar e nem piscar, porque é tão maravilhoso o nosso Deus. Nós temos que sair da mentalidade que nós temos que ser o centro de tudo e reconhecer que é Ele. Muitas vezes nós oramos e falamos sobre o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha. Eu pensei que estava falando com crente aqui, né? Tá. Ou eu estou falando errado, né? Eu não sei, né? Vamos lá, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Alguns de vocês são antigos católicos, né? Estão percebendo, né? Nossa, né? Tudo isso. Mas olha aqui, está falando: venha o seu reino e seja feita a sua vontade, o que, assim como está nos céus, que seja aqui na terra. Como você acha que está nos céus nesse momento? Abre lá, eu prometo, o último versículo, Apocalipse 5. Vamos começar com o versículo 11 a 14. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e poder para todo sempre. Versículo 14 declara: e os 4 seres viventes disseram: assim seja. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Ninguém está tirando selfies no céu. Ninguém está falando: olha onde eu estou. Só tenho um foco: digno é Ele. No momento que nós estamos diante do Senhor, não importa mais se eu morei em Pirajuí, se eu morei em Maria, se eu morei nos Estados Unidos, não importa se eu tinha tal carro, tal casa, não importa se eu tinha tal título, é Ele. Eu quero rise. Preciso morrer primeiro. Equipe de louvor, por favor, vem aqui. Eu quero. Precisa morrer. Essa palavra, se nós não entendemos essa palavra, podemos esquecer. Eu volto para Marília, porque é tão pesado no coração nesse momento. Deus fala: nós como igreja precisamos voltar aos pés da cruz e lembrar que é pela graça. Nós precisamos se fortalecer na graça. O que Ele fez, quem Ele é, isso que muda a história. Não são as outras coisas. Outras coisas Deus usa em nossas vidas, sim.
Ele quer realmente levar nós para voar, sim. Mas Ele fala, para ser meu discípulo, tem que morrer. Tem que morrer. E é interessante que você pode estar aqui essa noite falando: ah, pastor, já fiz isso, já fui na frente, já aceitei Jesus, já foi batizado, já fez face, já sou líder de célula, já fez tudo isso, está tranquilo, estou pronto para Rise. Interessante, não foi isso que Jesus falou. Lá em Lucas 9:23, Jesus fala: toma sua cruz todos os dias. Era ontem, é hoje, amanhã. Eu não posso viver o eu, porque eu já fui crucificado. Eu preciso entregar a Ele constantemente. Essa noite é para você. Essa noite Jesus está chamando você. Ele está perguntando: você quer rise? Você quer levantar? Você quer ascender? Você quer fazer as coisas? Você quer marchar nessa cidade e conquistar? Você quer fazer milagres? Você quer realmente fazer? Toma sua cruz, se derramar no altar. Rogo a vós, pois, irmãos, imploro para vocês, irmãos, apresentar seus corpos como sacrifícios vivos. Eu não sei de você, mas se eu fosse você, eu já estaria aqui falando: Senhor Deus, eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso morrer para mim mesmo. Eu quero me entregar. Eu não posso. Eu quero mesmo. O Senhor está me chamando para esse final de semana para Rise, mas eu entendo. Eu tenho que morrer para mim mesmo. Senhor Deus, eis-me aqui. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Aleluia.